eu queria falar um pouco do caso Schreber, né, que foi publicado em 1911. Eu acho que o título é Notas Psicanalíticas sobre um relato autobiográfico de um caso de paranoia, que foi escrito antes, né, do Neurose e Psicose. E Freud se pautou na autobiografia do Schreber para elaborar um comecinho da teoria psicanalítica das psicoses. Ainda que não considerava o tratamento de psicóticos através da psicanálise, dizendo que a teoria não tinha avançado o suficiente a ponto de ajudar esse tipo de paciente, ele mesmo assim conseguiu diferenciar bem, né, a partir da sua segunda tópica, igual você falou, que o neurótico e o psicótico possuem defesas distintas quando se trata da castração. Acho que a gente não pretende se alongar muito, né, na perspectiva freudiana do caso, já que o destaque dado aqui é por Lacan, e é um destaque que ele dá extraordinário. Então, acho que é importante destacar aqui que é por aí que Lacan entra na psicanálise. Aceitando esse desafio de Freud, que ele agarra essa ponta solta e desenvolve todo um começo do seu ensino de um caso de paranoia. Mas eu queria esclarecer um pouco por que 3 paradigmas, né? O que é um paradigma? Um paradigma é um modelo a ser seguido, uma tipificação de elementos similares. Nesse caso, eu escolhi esse termo para diferenciar 3 perspectivas das psicoses no ensino de Lacan. A primeira, que a gente vai apresentar, é pautada no imaginário, que a gente encontra na sua tese de doutorado de 1932, chamada da psicose paranoica em suas relações com a personalidade. A segunda, o segundo paradigma, é pautada no simbólico e é extensamente elaborada no seu seminário 3, que tem o título As Psicoses, e é de 55, então mais de 2 décadas depois. E a terceira, também, depois de 2 décadas, se inicia com a sua segunda clínica, com o primeiro exemplo de James Joyce. Queria começar de uma ordem cronológica, mas não só isso, é uma ordem lógica também, né? Porque quando Lacan começa seu percurso na psicanálise, ele cai na armadilha que ele tanto critica depois, que é essa de buscar um sentido para o fenômeno das psicoses. O sentido, assim como a completude e o entendimento, faz parte do registro do imaginário, por isso que eu dividi isso pensando nesses 3 registros. E é por aí que Lacan entra, estudando a epistemologia das psicoses para explicar o caso Aimé. Quando eu pensei nessa palestra, achei que a gente deveria aprofundar nesse caso, mas aí a Vivi me fez lembrar que um caso tão interessante quanto que é tratado na tese, que é do caso das irmãs Papin. Eu acho que a gente podia comentar um pouco dos dois, não só do Aimé. E queria começar pelo conceito do que é uma psicose paranoica. Em sua tese, Lacan delimita 3 formas de encarar a epistemologia das psicoses. Temos a alemã, com Kraepelin, a francesa, com Lazague, e a italiana, que ele não dá tanta importância assim, mas ele cita. Mas eu vou só focar nas 2 primeiras. É muito impressionante, juro. A retomada que ele faz, assim, não é por nada que falam que assim, esse foi o último tratado feito do mundo que vale a pena ler, que a psiquiatria é digna, sabe? Porque ele é muito bem feito. Ele faz toda uma retomada epistemológica do conceito de psicose que, assim, é muito doido. Vale muito a pena ler. Eu queria resumir, assim, a perspectiva alemã e a francesa se contrapõem sobre o núcleo da psicose paranoica. A perspectiva alemã tem uma visão psicogênica, ou seja, o sintoma reflete em sua forma. Oi? Como assim, qual tratado? Desculpa, eu falo tratado, mas é a tese de doutorado dele. Eu não consigo acompanhar, gente, os comentários, desculpa, estou muito focado, mas enfim. A perspectiva alemã, ela começa com essa visão psicogênica, ou seja, o reflete em sua forma o estado da história psíquica do sujeito. Então, conforme a definição de Kraepelin, a paranoia se limita ao desenvolvimento insidioso sobre a dependência de causas internas, segundo uma evolução contínua,
de um sistema delirante duradouro e impossível de ser abalado. A gente vai ver esse comecinho de, né, interno e duradouro e impossível de ser abalado é muito clássico da paranoia, porque faz parte do delírio, mas enfim. E se instaura como uma conservação completa da clareza e da ordem do pensamento, na vontade e na ação. Já a francesa foca na predisposição constitucional do sujeito. Então, assim, as pessoas nascem com determinadas constituições. E aquilo, dado como uma semente, se desbrocha, e assim, sempre teve isso na constituição do sujeito, antes mesmo, né, de existir um sujeito. Tem um psiquiatra chamado Morel, que ele dizia que ele estudou um pouco da hereditariedade das doenças mentais e suas degenerações, mas enfim. Eu queria, antes de entrar propriamente nos casos analisados por Lacan, nos atentar a uma parte importante da sua tese, né, que da relação com a personalidade, porque o nome é comprido, então eu esqueço muito sempre assim que existe essa parte, né, que da personalidade, da psicose paranoica em relação com a personalidade. E por personalidade, o Lacan dessa época destaca alguns aspectos obrigatórios que envolvem a personalidade. Primeiro, temos um desenvolvimento biográfico, que a gente define objetivamente por uma evolução típica e pelas relações de compreensão que aí podem ser lidas. Ele se traduz para o sujeito segundo os modos afetivos sobre os quais ele vive a sua própria história. O segundo ponto que ele coloca sobre a personalidade é uma concepção de si mesmo. Então, temos desenvolvimento biográfico, uma concepção de si mesmo, que ela se traduz para o sujeito segundo as imagens mais ou menos ideais de si mesmo, que ela traz a consciência. E um terceiro ponto é uma certa tensão das relações sociais, que ele fala que definimos objetivamente pela autonomia pragmática da conduta e pelos elos de participação ética que aí estão reconhecidos. Se você estuda psicanálise há um tempo, você vai ver que, né, esses elementos são muito, muito típicos do conceito de consciência em Freud, mas eu vou apontar isso aqui um pouquinho mais para frente, quando ele realmente entra na psicanálise, porque até então ele só está definindo os conceitos do jeito que ele vê. E é interessante que mesmo dizendo que se distancia da ideia de uma unidade psicológica que dá a consciência individual, esse Lacan de 32 se aproxima muito dessa concepção do ego freudiano. Quando ele traz a psicanálise para discussão na sua tese de doutorado, Lacan foca nos estádios de organização da libido e nos estádios evolutivos às ligações objetais. É como se a fixação em específico estádio explicasse a origem dos distúrbios psicopáticos, ele chama, mas a gente tem que traduzir, porque, bom, psicopáticos naquela época era diferente do que é hoje, então psicopáticos seriam psicóticos. Ou seja, tudo que ele critica posteriormente sobre a teoria dos psicanalistas ingleses já foi alvo do estudo dele. Ele não está criticando isso do nada. A gente pode até perceber as origens da sua teoria do estádio do espelho aí nessa sua tese, que ele quer entender como é que funciona essa virada para o narcisismo primário, o narcisismo secundário, e o que diferencia Lacan é que ele não se prende nessa parte, ele não se prende no imaginário. Nos conceitos do âmbito da consciência, das relações objetais, igual fez Melanie Klein e todos esses outros, ele vai além. Ele, retornando a importância ao inconsciente, ele desenvolve uma teoria pautada no simbólico. Nessa parte aqui eu me lembro muito que tem uma passagem do Seminário 23, que ele mesmo comenta a sua tese de doutorado, de como ele estava relutante em deixar que ela fosse republicada, porque ele fala que não existe relação entre a psicose paranoica e a personalidade, como o título fala. Não existe relação pela simples razão de que são a mesma coisa. A psicose paranoica e a personalidade são constituídas da mesma forma. A gente tem a mania de achar que nossa consciência, nossa percepção neurótica da realidade é algo incontestável e unânime, né, considerado como a verdade. E Lacan basicamente ri da nossa cara e fala, tipo, brother, isso é exatamente como se constitui a psicose paranoica. Mas a Vivi tem um amplo estudo sobre a verdade na psicanálise, eu acho que ela podia falar um pouquinho melhor pra gente, né, do que significa a verdade em psicanálise.